A sua evolução começa na prática. Aqui. Agora. Prazer imenso estar aqui com vocês nessa linda tarde para a gente conversar um pouco sobre como é que a gente consome conteúdo. Eu sou esse cara aí da foto. Essa é a minha empresa, a Waffle. E essa canequinha, eu diria que é a caneca mais cara do Brasil. Vou mostrar para vocês ao longo da apresentação, mais precisamente no final. Mas antes eu queria dizer que essa missão de engajar vocês por 40 minutos não é fácil. Eu estou acostumado a engajar por 5 todos os dias no e-mail. Mas vamos nessa. Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre como eu enxergo que as pessoas vão consumir conteúdo no futuro. E acredito que vocês estejam aqui para aprender sobre isso. Então vamos nessa. Essa aqui é a Geralda. Geralda é minha avó. Ela tem 78 anos. Ela nasceu em 1946, quando o Brasil tinha apenas 45 milhões de habitantes. A Geralda nasceu numa cidade chamada São Sebastião do Oeste. Na verdade, num município chamado São Sebastião do Oeste, em Minas Gerais. Lá, eu diria que o principal foco das pessoas, claro, é o agronegócio, coloquei ali. Mas se a gente parasse para pensar que há alguns anos essas pessoas estariam consumindo conteúdo da mesma maneira que a gente, alguns não acreditariam. Recentemente ela veio passar alguns dias comigo em São Paulo. Isso aqui é uma foto da gente vindo junto. E a gente estava prestes a sair de Divinópolis, que é a minha cidade, carro cheio. Ela veio para cá. E quando a gente chegou aqui, logo no primeiro dia, depois de 6 horas de estrada, eu escutei uma voz familiar saindo do quarto dela. Eu falei, o que será que minha avó está escutando? O que será que minha avó está vendo? Minha avó estava vendo os vídeos dessa menininha, quem conhece? A filha da Virgínia, Maria Flor. Ela é completamente viciada na filha da Virgínia, nos stories da Virgínia. Ela assiste isso todos os dias. Era 11h42, eu lembro porque eu tirei uma foto, mandei no grupo da família e falei, por essa eu não esperava. Ela deitada na cama, assim como eu, só que a diferença é que ela tem 78, assistindo os stories da Virgínia. Parece estranho, né? Parece até um pouco... Você fala, puxa, como é que pode? Como é que chega nesse tipo de pessoa? Se eu contasse isso para o meu falecido avô, marido dela, acho que ele não ia acreditar, muito menos nisso aí. Segue o vídeo. Esse é o caseiro da fazenda deles. O TikTok dele, se vocês quiserem entrar, é Isidinho TikTok. Isidinho Bigodinho, vocês vão achar aí, React. Entrem no TikTok. Esse cara está num município que tem 9 mil habitantes. Ele posta conteúdo no TikTok todos os dias. Todos os dias. A gente está acostumado a pensar em conteúdo para os grandes centros. A gente pensa em conteúdo nas capitais, para as grandes empresas. Mas essas pessoas também estão consumindo e postando conteúdo todos os dias. Essas pessoas que não estão na capital, não têm acesso a tudo que a gente tem, mas têm o dispositivo, assim como você. Aqui são alguns dados sobre o crescimento do TikTok por faixa etária. O que é interessante observar? O TikTok de 2022 para 2024, ele só teve declínio entre 18 e 24 anos. Em todas as outras faixas etárias, o TikTok ganhou audiência, especialmente na de 55 anos ali, ó, para mais. Olha como cresceu. E como é que eu venho falar para você sobre conteúdo se eu não penso nessas pessoas também? Se eu não começo a enxergar que é muito mais do que a minha bolha, do que a nossa bolha. Todos vocês aí, vocês podem ter vergonha de falar, mas provavelmente 90% fez isso hoje no banheiro. Eu fiz, vocês.
Tem até artigo falando sobre os riscos disso. Você tem que ficar no máximo 10 minutos. Eu volto a lembrar do meu avô. Se eu contasse para ele que as pessoas ficam paradas no banheiro e gastam 30 minutos olhando vídeos na horizontal, na vertical ou na horizontal, enquanto elas estão fazendo suas necessidades básicas, eu acho que ele ia falar: neto, meu neto, você está maluco, isso não existe. E eu posso apostar o seu tempo de uso, eu não tenho dúvida. Eu tenho certeza que daqui 2 anos você vai estar consumindo mais conteúdo do que você consome hoje. Por um simples motivo. Esse é o gráfico mais óbvio que vocês vão ver no RD Summit. É o mais óbvio, eu não tenho dúvida. A gente saiu de 2010, olha lá, para 2022, olha o tempo, a quantidade de horas diárias médias que a gente passa nos smartphones. A gente rompeu a barreira dos 4. Mas olha o crescimento, é o gráfico mais óbvio. Por isso que eu aposto que você também, daqui 2 anos, você vai estar consumindo mais do que você consome hoje. Minha média está em 5 horas e 30 minutos. Números importantes disso aqui. Aumento de 20% ao ano, aumento médio. São 35 horas por semana, o que é quase um part-time job, ou 20% do tempo disponível na sua semana. 1/3 do tempo você está conectado, se a gente considera as horas de sono. Então, tira o que você dorme, 1/3 você está mexendo, você está conectado no celular só, não estou falando de computador aqui, desktop. Considera pelo menos mais 11 anos da sua vida olhando para essa tela. Sabe por quê? Que a gente pega a sua média, vamos colocar que você vai viver mais 60, talvez aqui alguns nem 60, mas coloca 60, são 11 anos olhando para um device. Por isso que eu acho que para frente a tendência é piorar. Nós vamos passar cada vez mais tempo conectados. A gente tem um conceito dentro da empresa que é o from bed to bed. E por isso a gente cria conteúdo para as pessoas em todos os momentos da vida, da jornada de um dia. Mas eu acordo, eu leio The News. Eu vou para a academia, estou conectado com o celular, vendo shorts, vendo reels, ouvindo um podcast. Vou para o trabalho, eu sento na cadeira, mas eu estou no meu laptop. Depois eu vou para o sofá, chego em casa, fico de 19 às 11 ali, também com o celular do meu lado. O tempo todo, o tempo todo. E eu vou dormir também com o celular conectado. Mas a grande pergunta é como? Como é que nós vamos continuar consumindo conteúdo para frente? Se a gente concorda que a gente vai consumir mais conteúdo, como nós vamos fazer isso? E para explicar isso para vocês, eu preciso dar um passo para trás e contar a história da mídia. Em 1808, nascia o primeiro jornal no Brasil, lá no Rio de Janeiro, Gazeta do Rio. Depois, em 1922, nós temos o rádio. Em 1950, a gente tem a televisão. Perceba aqui um ponto importante, como o espaçamento de 1808 para 1922 e depois 1950, ele é mais longo do que esses outros pontos que eu coloquei no gráfico. Vocês já vão entender por quê. Esse trecho aqui é de uma novela que a Globo fez, uma minissérie, que o Murilo Benício, ele criava a televisão, ele fazia o protagonista da primeira TV do Brasil. E aí as pessoas falavam assim: imagina se eu vou consumir televisão. O rádio eu posso escutar enquanto eu estou fazendo várias coisas. Eu estou lavando a louça, eu estou escutando. Eu estou no trânsito, eu estou escutando. Esse negócio de televisão nunca vai funcionar. Os patrocinadores do rádio achavam que não ia funcionar. Essa minissérie é muito boa, Nada Será Como Era Antes, uma coisa assim. E ele fala: eu aposto nesse novo formato. E aí a gente vê que em 1950 a televisão vem e ganha o domínio da mídia. Mas a gente não precisa focar tanto aqui. Vamos acelerar um pouco essa trajetória quando a gente chega em 1990, com o surgimento da internet. O surgimento da internet, ele faz com que o ser humano tenha a possibilidade de se interconectar, conectar de maneira instantânea, sem estar presente fisicamente. É a partir daqui que a pessoa começa a ter a possibilidade de mandar um arquivo, mandar um e-mail,
Só que antes isso não era possível, era inconcebível. Você só tinha a relação, a troca, se você tivesse uma carta, se você tivesse nem telegrama na época, era carta mesmo, você se comunicava com a pessoa para lá. Só que a internet quebrou isso. E esse cara aqui principalmente, Tim Berners-Lee, foi o inventor do www. E quando ele fez isso, o mercado como um todo mudou. E comecem a perceber que em cada mudança, igual essa aqui, primeiro muda o formato e aí vem o comportamento de consumo. Olha a venda de computadores de casa desde o momento que a internet foi lançada ali em 1990. Veja a diferença. Olha o pico. Passou a ser comum. Era o antigo celular. Só que em 1999, logo depois da internet, foram surgindo vários sites. Eu queria destacar um deles, para a gente falar sobre, que é o MSN. Em 1999, a Microsoft do Bill Gates lançou um serviço, que vocês devem se lembrar, que rompeu um pouco a barreira. Por quê? A explicação está nessa tela. O MSN, ele foi o primeiro software, ou a primeira plataforma, que permitiu que você acompanhasse o status da pessoa. Parece pouco, parece brincadeira, parece bobagem, mas eu sabia se o meu amigo estava conectado na casa dele naquele momento, e aí eu mandava uma mensagem para ele. Então ele permitiu uma comunicação instantânea à distância e gratuita. E ele trouxe essa visibilidade do status. E se não bastasse, se o seu amigo não te respondesse, se a sua namoradinha não te respondesse quando você mandava ali na sexta-feira à noite, o que você fazia? Mandava esse cara na tela dela, ela parava tudo e tinha que te olhar. Ou você chamava a atenção, aí vibrava. Eles foram melhorando de design, esse foi o MSN. Foi o pontapé dessa troca, desse consumo de conteúdo em tempo real. Aí a gente vem para o Orkut, em 2005. O Orkut, ele também tem um marco importante. Primeiro porque ele traz informações que antes você guardava só para você. Você não dividia isso com outras pessoas que não, fisicamente, que não te conheciam. Você falava até de animais de estimação ali, ó. Eu não gosto de animais de estimação. Moro com quem? Moro com meus pais. O Orkut, ele trouxe coisas antes de 2010 que muitas redes sociais hoje tentam replicar. Ele criou um perfil virtual. Eu tenho o Hernani, pessoa física aqui real, e eu tenho o Hernani virtual. As pessoas começaram a entender que você conseguiria ter, não duas personalidades, mas é quase isso. No Orkut, eu posso fazer coisas diferentes, eu posso seguir uma comunidade que vai combinar com as pessoas que eu quero estar perto. Essa do Tony Ramos, eu colho flores, o Tony Ramos. Tem essa também, essa era sensacional, e quem nunca passou por isso? E aqui você percebe como a internet foi uma ferramenta para despertar o talento e a criatividade que o ser humano tem. Poxa, a pessoa pensar num negócio desse, é a sensação de todo mundo. Você vai abrir, puxa, quantas vezes eu abri Era Feijão? 200 mil pessoas, 200 mil membros. 200 mil naquela época de internet. Pensem na grandeza disso. Depois você teve essa do Neymar também. Rumo a 210 mil membros. 210 mil membros antes de 2010. Quantos seguidores isso aqui representaria hoje? Mas qual que é o grande ponto aqui? O Orkut, não sei se vocês vão lembrar dessas caixinhas, ele trouxe o primeiro ranking da internet. Ele traz uma reputação digital para as pessoas, para o que as pessoas postam, que são as comunidades, as fotos, os depoimentos. Esse aqui eu tampei para esconder a pessoa, mas ó, tinha depoimento. As pessoas mandavam depoimentos. Só que tinha um porém. O Orkut, você precisava aqui, eu coloquei essa foto para representar meu irmão. Eu só podia usar o computador porque só tinha um em casa quando meu irmão mais velho não estava lá. Senão era
era a briga. Então eu tinha que esperar ele para eu poder utilizar. O que isso mostra? Que ainda naquela época, a vida real era separada da digital. As coisas aconteciam no mundo real, fora, e você tinha um plus no computador. Até que, em 2007, chega esse cara aqui, e esse cara lança o dispositivo que mudou tudo. Steve Jobs lançou um dispositivo que você não precisava de teclas, você tinha uma tecla, duas com volume. O 3G também estava em ascensão naquela época, apesar de ser caro, esse simples dispositivo abriu um oceano de possibilidades. Um oceano de possibilidades. Veio o Facebook, veio o Instagram, veio o Snapchat. E aqui eu preciso pausar novamente para falar sobre o Snapchat. Hoje a gente fala, TikTok. Em 2015, quem inventou o vídeo na vertical foi o Snapchat. Ele trouxe esse conceito. E esse é um artigo que fala algo mais ou menos assim: você pode odiar o vídeo vertical, mas você vai ter que aderi-lo, porque como marca, porque as pessoas vão gostar dele cada vez mais. Isso era em 2015, 6 de abril de 2015. Eu simplifiquei a timeline da mídia, mas para mostrar que a gente viu uma mudança muito grande no mercado. Anteriormente, você precisava, há 20 anos atrás, você precisava imprimir para mandar um jornal, por exemplo. Hoje em dia, você posta nas redes sociais uma notícia. Nosso time ficou até de madrugada ontem fazendo a cobertura do Donald Trump. Social media, é na hora. Não tem que escrever, mandar para uma impressão, depois essa impressão vai para a banca, da banca vai para a sua casa. É na hora. Antigamente você tinha uma rigidez muito grande para publicar. Você tinha que passar por uma série de burocracias para conseguir postar um conteúdo. Hoje em dia não. Hoje em dia um ser humano com um dispositivo consegue fazer o papel de um jornal inteiro. A pessoa que tem um dispositivo, um smartphone, consegue fazer o que o Isídio fez lá atrás. Começar a dançar, contar notícia. Esse é um ponto importante também. Antes a verdade era suprema. Hoje o interesse é supremo. Não necessariamente o que eu vejo na internet é verdadeiro. É a verdade. Mas o interesse é que mostra, é que dita. Então, se a gente pensa em conteúdo, pense no interesse. Antes você tinha poucos outlets, você tinha poucos meios de comunicação. Hoje você tem milhões. Milhões. Antigamente o editor era supremo. Hoje quem escolhe é você, sou eu, é o usuário. Eu escolho o que eu quero ver, eu escolho o que eu não quero ver. Em partes, né? Tem um algoritmo que às vezes te joga aquilo que você não quer ver e ele insiste. Mas essa é a mudança do mercado de mídia nos últimos 20 e 30 anos. Coloquei em inglês, traduzi tudo em texto, mas essa foto pode ser útil para vocês. Isso resume o que aconteceu, pessoal. E aí a gente chega em 2020, 2018, a gente tem um TikTok que permite que pessoas, acho que ele rompe a barreira, né? O TikTok é a primeira ferramenta que talvez rompa a barreira, por isso que eu dei o exemplo da minha avó Geraldo. Ele rompe a barreira. O Instagram não era tão utilizado assim por pessoas mais velhas, por idosos. Eles não utilizavam tanto. Alguns ficavam no Facebook, o TikTok ele democratizou. É todo mundo junto. Em 2020 eu coloquei aqui o lançamento do nosso jornal, que também só nasceu por causa disso. Imagina se eu vou lançar um jornal antes. Em 2020 não, eu estava sentado na mesa da minha casa, início da pandemia, eu falei, puxa, não estou gostando de ver televisão. E se eu começasse a contar tudo que uma pessoa precisa para ela começar o dia dela bem informado, em um e-mail só, rápido, em 5 minutos, essa pessoa vai ter tudo ali. Foi isso que a gente fez lá em 2020. E aí a gente chega em 2024, sem muitas novidades, mas com um grande ponto. A maior emissora da América Latina tem 14 milhões de seguidores no Instagram. A Virgínia tem 42. Acho que ela está com 50 já, isso aí é um print antigo. Ela continua crescendo.
Isso só é possível por causa dessas mudanças que eu trouxe, tanto de dispositivos, formatos, burocracia, e o mercado mudou muito. Isso não aconteceria, gente. Um story da Virgínia tem 7 milhões de pessoas assistindo. Na minha cidade, o programa de maior audiência não chega nem em 10% disso. Sou lá de Divinópolis, uma cidade que tem 250 mil habitantes. Como isso é possível? O jornal que eu leio é a mesma coisa, isso aí é um print de hoje, ó. 1.600.000 usuários ativos amanheceram com a notícia que Donald Trump foi eleito. Breaking news. Esse cara aqui também, você pode não gostar dele. Não gosto do Pablo Marçal. Ok, ele perdeu um perfil no Instagram, em menos de 6 horas ele levantou 2 milhões de seguidores da noite para o dia. Essa é a mudança no mercado, na internet, que a gente vê acontecendo. Mas beleza, Hernani, você ainda não respondeu. Como é que nós vamos consumir conteúdo no futuro? Até o momento eu só dei o contexto. Agora vamos para o que interessa. Eu vou trazer para vocês minhas apostas. O que eu enxergo para frente, como eu acho que os conteúdos vão ser consumidos lá na frente. E eu vou deixar um grande finale para vocês pensarem. É o dever de casa. Quais são minhas apostas? Menos for you e mais here are my favorites. Menos para você, que é a for you do TikTok, e mais aqui está o que eu acho que é favorito. Aqui está o que eu gosto. As pessoas perderam a identidade. Bastaram 5 anos de algoritmo, vamos colocar assim, 2020, pandemia, que muita gente já não sabe do que gosta. Qual roupa que é bonita, ou qual roupa que é só que está trending no algoritmo e a blogueira postou. As pessoas estão perdendo personalidade. Se você abre seu TikTok, o tempo todo você vai ver esse tipo de conteúdo. Hábitos que, lugares que, verdades que, isso, aquilo. Não tem nada de errado com a plataforma, não tem nada de errado com as pessoas. Saiba fazer a leitura. Está acontecendo, é uma realidade. Nós consumimos isso. Não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas, pode ser, como eu gosto de mostrar aqui, isso é uma discussão no Reddit, eu adoro o Reddit, tem várias discussões bem interessantes lá. E eles estão falando como que a Gen Z vai ser uma das gerações que mais vai ter crises de identidade. Foi a primeira geração que tinha foto para poder postar. Essa é uma foto do Hernani aí, ó. Esse é meu Instagram pessoal antigo, lá em 2014, tem 10 anos. Se eu abro o meu Instagram, se alguém que tem a minha idade que tinha Instagram olha há 10 anos parece que foi ontem. Eu lembro do dia que eu tirei essa foto. Essa foto está lá. Então você olha para aquilo, você fala, nossa, eu era assim, mas hoje... E você começa a pensar nessas coisas, e isso tem acontecido, não é só com a pessoa que tem 27 anos como eu, mas principalmente nas mais jovens. Porque ela define o que ela gosta baseado no que ela vê na tela. Se ela passa 5 horas por dia ali, será que isso não vai gerar um impacto na frente? Por isso, olha o que eu vi esses dias no Apple News, que para mim a Apple é sempre quem prevê comportamento. For you, conteúdo ruim, não me atraiu. O Reader's Favorite me chamou muita atenção. No fim do dia, a minha grande aposta, e eu trabalho com isso todos os dias, curadoria is the new gold. O ouro é a curadoria. O ouro é a curadoria. Escolha quem filtra para você. Escolha quem filtra para você. Essas pessoas existem. Mas pensa bem quem vai curar as coisas para você. Tem que tratar igual joia. Quem é o cara que faz boa curadoria de artista? Vai atrás dele.
artista na internet. Segunda aposta, Torre de Babel. Cada um vai escolher sua língua. Cada um vai escolher sua língua. Vocês viram o que aconteceu e o que está acontecendo no mundo. Conta-se a história que tinham várias tribos tentando construir uma torre que chegasse ao céu. Deus vendo aquilo ali, eles queriam chegar ao céu para ser como Deus. Deus viu aquilo e falou, puxa, que bobeira, né? Que tolice vocês estão fazendo. Vou mandar cada um falar uma língua. Mandou. A gente vê o mundo como está hoje. Não adianta você chegar para o cara que defende a Palestina e mostrar o fato. Ou vice-versa, chegar para o cara de Israel e mostrar um fato, estão morrendo crianças. Não adianta. Hoje, a minha sensação trabalhando com isso é que não adianta. Eleições. A gente achou, e sempre os Estados Unidos dão um preditivo do que vai ser no Brasil, que poderia ser diferente lá. Falava-se isso. O que aconteceu ontem? Mesma coisa. A mesma coisa. Polarização máxima. Ucrânia e Rússia, a mesma coisa. Gente, estão rolando duas guerras, no mínimo, gigantes no mundo. As pessoas escolheram os lados e estão lá. Mais uma vez, eu não quero dizer se isso é certo, se é errado. Quero te mostrar o retrato para te fazer pensar. É o que a gente faz todos os dias na nossa empresa de mídia. Esse é o retrato. Esse é o retrato. As pessoas estão se firmando nas bolhas, cada vez mais, e eu confesso que eu não vejo um futuro que isso tão cedo vai acabar. Está muito. Mas esse é o retrato, então olha para isso. E se você gera conteúdo, entenda que você não vai agradar todo mundo. Não vai agradar todo mundo. Só que você pode usar um artifício que a gente usa e que eu acho que também é chave. Terceiro ponto aqui. Comentários muitas vezes são maiores do que o próprio conteúdo. Se está todo mundo achando que tem a razão e que tem a verdade, o que você precisa fazer? Deixar as pessoas falarem. Agora, por que elas querem falar tanto? Esse é o número de amigos que uma pessoa comum tem. Olha como mudou, gente. Comparativo de 1990 para 2021. Quantas pessoas têm mais de 10 amigos? Antes era 1/3 da população. Caiu para 13. Se você tiver 2 amigos, cada um tem sua vida. Como é que você vai falar com a pessoa para sair final de semana? Porque ela tem a pessoa, né, o seu amigo vai ter namorada, ele vai ter família. Então você vai ficando mais sozinho, você não fala o que você pensa, você não consegue conversar mais. A gente fez uma pesquisa dentro da Waffle, considerando a nossa audiência. A gente mandou dentro da newsletter do The News, da principal newsletter, 14 mil pessoas responderam. Olha isso, 75% da nossa audiência, dos nossos leitores, quase 1% do Brasil, que a gente tem hoje para fins de tamanho, 75% tem até 5 amigos. 80% do nosso público tem de 18 a 34 anos de idade. Então, olhem para isso. Talvez pessoas aqui com mais de 40, mais de 50, vocês tenham mais facilidade em amizades do que a nossa turma, a nossa geração. Então isso faz com que as pessoas usem o que você publica para expressarem aquilo que elas têm dentro delas, porque esse instinto não muda, o ser humano gosta de colocar para fora. Só que você não tem um amigo hoje. Antigamente você sentava na mesa do bar, soltava uma asneira, seu amigo te dava um tapa na orelha e falava, pelo amor de Deus, você não pode falar um negócio desse. Hoje em dia não. Hoje em dia nos comentários. Você leu algum hoje? Eu aposto que sim. Eu olho os conteúdos hoje mais pelos comentários, principalmente de política e notícia, do que pela própria manchete. A manchete é só assim, ó, coloca, claro, trazendo a verdade, trazendo o que é certo, fact-checking, mas coloca só uma frase. As pessoas não vão ler, elas só vão brigar. Mais uma vez,
O que é certo, o que é errado? Não sei. Cria ágora. Não é que eu não sei, eu sei o que é certo e o que é errado. Mas aqui a minha função é trazer para vocês conteúdo. Mas seja ágora. Para você, para fins de marketing, se você, e é o objetivo nosso, se você está gerando conteúdo, se você quer construir marca, crie a ágora, que é onde as pessoas vão debater, a praça pública, é a mesa do bar. Faça isso pelas pessoas na internet. E quarto, TV is not dead. A televisão não está morta. Te enganaram quando falaram isso. Ainda mais no YouTube. Eu nunca vi uma casa sem televisão assim, da mais sofisticada a mais simples. Acredito que vocês também não. Tinha aquele mito, não, eu vou morar sozinho em São Paulo, não vou ter televisão. Você não assina o cabo, mas o dispositivo está lá. O dispositivo está lá. E cada vez maior, né? Cada vez maior. Esse aí é quase uma decoração, você não precisa de hack mais, né? Você só coloca a televisão, é uma peça de arte. Olha o mercado de Smart TVs, pessoal. Isso é nos Estados Unidos, mas prevê sempre aqui. Essa é a projeção. Ele tem uma projeção de crescimento 10% ao ano, até 2030. 4K, HD, Full HD, ó. Só coisa grande. O uso diário por dispositivo, para quem falou que televisão morreu, dá uma olhada. Diminuiu de 2011 para 2021. Mas ainda é de 4 horas, assim como o uso dos smartphones. Quem te falou que a televisão acabou, te enganou. Você chega em casa à noite, você não fica só no TikTok, você liga um barulhinho e fica mexendo. Isso porque, hoje em dia, a nossa atenção, esquece tudo que está no slide, só olha para o peixe dourado para você lembrar disso. A sua atenção ela é pior do que a desse peixinho aí. Enquanto eu estou aqui, eu tenho que lutar contra os seus impulsos, porque você está abrindo o TikTok, você está postando um story, aí você responde a alguém. É pior do que a de um peixe dourado. Então, na minha visão, a TV não morreu e é hora dos conteúdos paisagem. O que é um conteúdo paisagem? É aquele que você consegue consumir enquanto você faz outras coisas. Qual é a plataforma líder nisso? Líder. Que você deixa tocando e continua fazendo outras coisas. Não é o Netflix, tá? Não sei vocês, eu não consigo assistir Peaky Blinders mais. É alguém me ligando, eu tendo que responder minha namorada. Não adianta, não consigo. Aí você coloca um vlog, não é esse que eu assisto, mas você coloca um vlog. Esse é um dos mais assistidos do YouTube aí, dessa menina. Você coloca um vlog e deixa tocando. Esse é o conteúdo paisagem, e a notícia ali é essa. O YouTube passou o Netflix em watch time. Gente, mas a televisão morreu. Morreu nada. Morreu nada. As pessoas estão assistindo ao vivo e estão adorando. Olha o gráfico. Esse é super recente, esse é de 2024. As novas emissoras vão surgir no YouTube. A nova Globo, ela surge no YouTube, ela não surge na televisão a cabo, ela surge no YouTube. Cazé TV, Grupo Waffle, a próxima Globo surge no YouTube. Surge no YouTube. E o grande finale, que eu acho que aqui amarra tudo isso que eu estou dizendo. Trouxe as 4 apostas e agora o grande finale. Se você me perguntasse assim, Hernani, no que você apostaria se você pudesse apostar em uma coisa só como a melhor maneira de engajar, a melhor maneira de criar conteúdo pelos próximos 5, 10 anos? Eu daria all-in na conexão. All-in na conexão. O que é essa conexão? Quando uma menina posta um vídeo chorando nas redes sociais, ela encontra milhares
involuntariamente e inconscientemente, que estão sentindo a mesma coisa que ela. Vocês viram aí dailies, né? Os dailies. Tem daily para tudo hoje. É porque gera essa conexão. A pessoa fala assim: puxa, é exatamente o que eu estou sentindo. Ou ela fala: eu odeio esse cara. Ou ela fala: puxa, eu gostei do que esse cara falou, eu gostei do jeito dele, eu vou acompanhar ele para frente. Pode ser que eu saia daqui como um possível curador de informações para vocês, que é o que você faz numa palestra. Eu tenho um monte de conteúdo na minha cabeça, eu reuni, organizei, ordenei e trouxe para você. Também é reflexo disso. Depressão está em alta, solidão em alta, depressão em alta. Não tem segredo. Isso é o crescimento da venda de remédios antidepressivos. Olha o crescimento de pessoas que tomam mais de um. Esse é o retrato, gente. Esse é o retrato do mundo hoje. Eu mostrei a linha do tempo. E você pode pensar, seu influenciador favorito, um canal do YouTube, o que você quiser. O conteúdo, ele tem 3 coisas. Ele só pode te oferecer 3 coisas. Esse que eu estou te oferecendo e qualquer conteúdo disponível na internet. Ele tem um dos 3 objetivos. Ou ele te informa, ou ele te entretém, ou ele educa. Desde 1808, lá no primeiro jornal até agora, você pode pensar, não teve outra coisa. O conteúdo só serve para essas 3 coisas. Ou melhor, só servia. Porque todas essas 3 coisas, a AI vai fazer. Eu estou contando aqui do maior jornal digital do país, que é o The News, que daqui a pouco não precisa ter um ser humano escrevendo. Não é que não vai ter, não precisará. Nós teremos pessoas, mas não vai precisar. Eu poderia ter montado todos esses slides com uma inteligência artificial. Eu não quis porque eu falei, ela não vai fazer do jeito que eu faço, com as setinhas. Eu deixei bem rústico para vocês entenderem que é feito por um humano. Mas ela faria. Eu mandaria o resumo, o prompt, me entregaria. Eu tenho ficado fascinado com o que Gemini tem feito. Fascinado. Conectado com o meu Google, impressionante. O algoritmo adora isso. Ele adora a geração de conteúdo em massa. Você vai criando, vai fazendo corte, vai mandando. Ele adora isso, ele adora isso. Só que o criador dele, antes ele era nerd, né? Era um cara que não queria se conectar com ninguém, não estava nem aí. Nem aí. E hoje? Hoje ele quer ser seu amigo, ele quer ser meu amigo. Ele posta a foto da Porsche que ele comprou com a esposa, da customização que ele fez. Ele deixou até o cabelo crescer. Você acha que se ele, que é o Zuckerberg, um dos caras mais brilhantes do planeta, não apostasse na conexão, ele ia, depois de ser trilionário, para frente das câmeras, ficar postando intimidade da vida dele? É só pensar. Por isso que a minha aposta é que no futuro o conteúdo será a companhia. O conteúdo é a companhia do ser humano. Você precisa entender isso. E se tem uma coisa que o conteúdo, para pensar, que AI não vai conseguir fazer, é isso aqui, ó. É o ao vivo. Live content vai subir. Isso é uma outra aposta. Quer uma prova disso? Outra, né? Além do Zuckerberg. Esse é o valor dessa canequinha aqui. A gente está com uma parceria na RD. Te deixou, de acordo com esse valor da Enjoei, mais 50 mil reais em caneca ao longo do evento. Isso é uma caneca que as pessoas precisam indicar 100 pessoas para o nosso jornal para ganharem.
Uma pessoa vendeu por 190 no Enjoei e ela está comprada, está escrito aí, produto vendido. Não fomos nós do time. Por quê, gente? Não é porque a caneca ela é sofisticada, ela toma mais café do que a outra, ela não esfria, não. Porque ela quer postar no Instagram dela e gerar uma conversa com alguém que está ali depois olhando os stories dela. Fala, eu também leio o The News, que legal, tal. No futuro, o conteúdo será a companhia. Muito obrigado.